eu tenho muitos alunos, não tenho laboratório. Utiliza a sala de aula. Eu dei muita aula prática em sala de aula. Mas primeiro você precisa ter controle dessa turma, né? Você precisa manter essa turma organizada. Então eles vão se dividir em grupos, eles vão organizar a sala. Depois que tudo acontecer, você vai distribuir o material. Esse material ou você vai pedir para eles, ou você vai fazer com que eles tragam de casa, né? Tá aí a outra dica. Peça para eles trazerem o material da aula prática de casa, ou você traz o material, né? Ou você pede para a direção o material da prática. Mas quando você pedir, você vai precisar de tudo você vai precisar se preparar com antecedência, ok? Então, se eles trouxerem material, se você pedir para eles né, trazerem material para a sala de aula, lembre-se sempre que eles podem esquecer, tá? Tenha em mente que o aluno pode esquecer, mesmo que não seja a turma toda, mas alguém pode esquecer. Então você precisa levar também o mesmo material que você pediu. Você pediu uma flor. Então você pediu uma flor com cabo e corante alimentício e água, porque a gente vai fazer um experimento que é muito legal sobre a condução de seiva. Né? Se você não sabe, eu vou gravar aqui, vou colocar aqui no canal vários experimentos, fiquem tranquilos. Agora, pediu. Eu pedi, pede para o aluno anotar, não interessa a idade do seu aluno, o aluno precisa anotar no caderno. Gente, pelo amor de Deus. Não acredite que ele tem 14, 15, 16 anos, ele tem 30, 40 anos, porque é educação de jovens e adultos. E eu marquei no dia 25 de tal. E eles vão lembrar porque ele já é um adulto, porque ele já é grande. Gente, aluno precisa anotar, tá ok? Agora a gente pode pedir até para eles botarem ali um lembrete no celular. Não acreditem, porque até a gente esquece. A correria do dia a dia. Quando você sai da sala de aula, ele já esqueceu de você, tá? Ele já esqueceu do que você pediu. A maioria é assim, tá ok? Então, quando você pedir, lembre-se sempre de levar um kit extra para quem precisar ou para você. Porque se ninguém levar, e eu já passei por isso, né, de marcar e ninguém conseguir levar, você pode fazer um experimento demonstrativo. E aí você não perde seu dia, não perde seu cronograma. Tá bom? Você levou, e aí você pega o seu material e faz um experimento demonstrativo com a turma inteira olhando para você e vendo o que você está fazendo. Outra dica: lembre-se sempre que plantas têm o tempo delas, né? Então, se você vai pedir para o aluno plantar alguma coisa e aí ver o crescimento, se você vai pedir para o aluno ver a condução de seiva e outras coisas, e você quer que o aluno acompanhe a transpiração, quer que o aluno acompanhe aquele processo, inverte a sua aula. Você começa com a prática e depois passa com a teórica, tá bom? Porque aí durante a teórica, a sua prática vai acontecendo lá no fim da sala, tá bom? Se você não tem onde guardar, você bota umas mesas no fim da sala, passa a responsabilidade para eles, para que eles cuidem daquelas plantas, né? Todo dia, toda semana, tem os representantes de turma, precisa molhar, precisa cuidar, isso é de vocês, etc. Nomeia, coloque, se a sala é dividida, né? Amanhã tem uma turma, de tarde tem outra, coloque o número da turma. Tenha esse cuidado de ficar ali, de colocar ali os experimentos com antecedência, ok? Gente, não pode esquecer que quando a gente faz o experimento, que a gente desarruma a sala de aula para fazer a tal atividade, seja um experimento, seja um filme, seja qualquer coisa,
a gente precisa terminar a aula um pouquinho mais cedo e pedir para os alunos colocarem tudo no lugar, tá? É uma questão de cortesia com o outro professor. Porque a gente ia gostar de chegar em sala de aula e ver a nossa turma organizada. Mesmo que for para a gente desorganizar tudo. Mas a gente quer chegar e encontrar uma turma organizada. Tá? Então você pediu para desorganizar, juntar as cadeiras, seja lá o que for, você organize novamente. Termine um pouquinho antes e peça para que eles te ajudem a organizar tudo novamente, colocar tudo no lugar. Quando a gente faz atividade com planta, às vezes cai um pouco de terra, suja um pouco a mesa. Limpem tudo e deixa tudo organizado para o colega, tá bom? Você não vai querer arrumar inimizade na sua escola, não é mesmo? Não vai, não. De responde aqui, não, tá bom? Outra dica, trabalhe no macro quando a turma for grande. Você tem uma turma com 40 alunos, 30 e poucos frequentando, e aí você precisa do microscópio. Não, você vai precisar no mínimo para essa turma, uma turma de 30, você precisa de 10 microscópios, fica 3 em cada um, né? Você vai ter isso numa escola pública, numa escola particular, numa escola, não vai ter. Às vezes, algumas vezes tem, mas isso quando a gente entra numa escola que tem isso, a gente faz, né? Então, quando a turma é grande e precisa e demanda material demais, utiliza o macro, tá? Você pega o macro, leva uma planta, leva eles para o pátio, leva folhas grandes, leva flores grandes, tipo de caules, tipo de raiz que a gente consegue utilizar na cozinha, coisas que a gente vai utilizar e a gente vai conseguir no sacolão, né? É bem legal a gente utilizar o sacolão, porque quando você pergunta se a criança tem planta em casa, se a criança viu uma planta, se sabe como é uma planta, eles nunca vão lembrar do alimento. Já faça esse teste aí na sua sala. Eles nunca vão lembrar que arroz, feijão é um tipo de planta, tá? A maioria não lembra, então é muito importante a gente utilizar o sacolão, porque a gente utiliza couve-flor, cenoura, batata, cebola, e aí a gente vai trabalhando caule, a raiz, tudo isso com as coisas do sacolão. Precisa saber tudo. Tá bom. Então, utiliza sempre um apoio para que você consiga ir à frente. O importante é não riscar a botânica do seu cronograma. Por favor, não faça isso, eu estou te pedindo. Ok? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa matéria, se você gostou do nosso papo de hoje, clica aqui no sininho, aperte o joinha, comenta. Se você tem uma forma muito legal de ensinar botânica, coloca aqui nos comentários, porque aí outros professores vão ler, eu vou ler, e aí essa troca vai ser muito legal entre a gente. Esse é o objetivo do canal, mostrar que ciência é fácil. Não só para os alunos, mas para os professores também. Tá bom? Eu sou Larissa Timóteo e até a próxima. Tchau, tchau!